Boa tarde, amigos do Bate-Pronto. Uma demissão bizarra no Flamengo. Uma demissão que fez todo mundo ou dormir de forma assim, de boca aberta, ou acordar de boca aberta, o que foi o meu caso. Porque eu vi, tá? A entrevista coletiva do Felipe Luiz. Eu fui dormir ontem, depois de assistir a partida e depois de ver a entrevista coletiva do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. E o que aconteceu, a forma como ele foi demitido, não dá para ser defendida de forma alguma, por quem quer que seja. Porque o cara que é o atual campeão de Libertadores, atual campeão brasileiro, o treinador que conquistou todos os títulos possíveis pelo Flamengo em um ano de carreira, ter sido demitido depois de dar uma entrevista coletiva, depois de uma goleada de 8-0, numa salinha do Maracanã, em menos de 20 minutos de conversa, na boa, isso é sacanagem. Na boa, isso é indefensável. E o que tem que ser dito, para mim, é também uma falta de gratidão. Por que uma falta de gratidão? Porque quando o Flamengo estava na bosta com o Tite, com aquele futebol burocrático, sem conquistar título nenhum, vindo de outros trabalhos bem complicados, como o do Sampaoli, o Felipe Luiz botou a cara. O Felipe Luiz assumiu, o Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil sobrando, o Felipe Luiz deu um estilo de jogo pro Flamengo, e aí é campeão brasileiro, é campeão de Libertadores, faz uma final meteórica contra o Paris Saint-Germain, levou a final do Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain para os pênaltis, e depois disso é demitido de uma forma assim bizarra para todo mundo, de uma forma que mostra ingratidão da diretoria do Flamengo, e onde ficou muito claro, gente, ficou muito claro que a diretoria do Flamengo já estava engasgada com o Felipe Luiz. Ah, por que engasgada? Por causa de tudo que a gente já falou nesse programa várias vezes. O Felipe Luiz não é o técnico dessa diretoria. Ele não foi escolhido por essa diretoria. Ou seja, os méritos do Felipe Luiz, das conquistas do Felipe Luiz, passam muito também pela diretoria do Rodolfo Landim, que foi quem escolheu o Felipe Luiz para assumir o cargo. E há sim vaidades no meio do futebol. Depois, quantas vezes a gente falou aqui, eu lembro porque eu estava lá no meu Réveillon, na Bahia, e eu tinha que vir, entrar no programa, entrar nas redes sociais para falar das apurações. Como foi complicada a renovação do Felipe Luiz, né? Incomodou muito a diretoria, a gente trouxe isso aqui todas as vezes, porque o Felipe Luiz começou a pedir muito alto, tendo um empresário que é o maior empresário do futebol no mundo, que é o Jorge Mendes, que começou a pedir para o Felipe Luiz valores de Europa, e isso foi incomodando a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo já tinha o nome do Leonardo Jardim nessa época, só que nessa época eu dava uma parcela de razão para a diretoria do Flamengo, porque a diretoria oferecia, Felipe Luiz pedia mais, pedia valores exorbitantes, se aproveitava daquele momento, né, do seu auge, para pedir valores muito altos. Ali tinha uma justificativa, e isso ficou engasgado para a diretoria do Flamengo. Só que hoje, a demissão, nesse momento, ela soa muito mal e não tem como soar bem. Não tem como soar bem. Tem um bando de idiota que a gente fala, pilhado, não era você que estava criticando? Era! Claro que eu estava criticando. Ou quer que eu elogie o futebol de bosta que o Flamengo estava jogando nessa temporada? Nunca vou elogiar. Agora, eu sempre deixava claro que não era uma culpa exclusiva do Felipe Luiz e que eu não devia nem se pensar em demitir o Felipe Luiz.
Eu sempre falei isso. Ou quer dizer que a culpa de ter um bando de jogador sem vergonha na cara, soberbo, displicente, é do treinador? Quer dizer que é culpa do Felipe Luiz, o Plata, o Carrascal, a turminha da noitada do Flamengo tá saindo adoidado, se achando os reis do Rio, porque foram campeões, sem dormir antes de treino, a culpa é do Felipe Luiz. Quer dizer que a culpa é do Felipe Luiz de ter um bando de atacantes que não sabem finalizar no ataque do Flamengo, que tem medo de chutar pro gol, que custa milhões e milhões de euros e não sabe lidar com uma pressão da torcida do Flamengo. A menor culpa é do treinador. Jogador do Flamengo tem a mania de ficar com o reizinho na barriga quando ganha título. E isso foi falado várias vezes. Agora, a falta de vergonha na cara de muito jogador não é culpa do treinador. Ele teve seus erros, teve sim. De escalar mal, de pedir contratações erradas, na minha opinião, de resistir a alguns jogadores com enorme talento porque não jogavam no estilo de jogo dele. Tudo isso ele tem uma parcela de culpa. Agora, tirar o Felipe Luiz do jeito que foi muita sacanagem. Foi sacanagem, na minha opinião. E eu apurei muito para saber, em tudo dentro do Flamengo, o que aconteceu. Nem os vice-presidentes do Flamengo sabiam de nada que estava acontecendo. Foi uma decisão exclusiva do BAP e do Boto. Só os dois. Foi uma decisão tomada pelos dois e que incomodou vice-presidentes, incomodou dirigentes do Flamengo. E aí é muito óbvio o fato de não ter sido um presidente escolhido pela atual diretoria, a renovação ficou muito engasgada e ainda tem a situação do Campeonato Carioca. Mas nessa, o Boto estava do lado do Felipe Luiz. Mas o BAP discordou do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz queria continuar usando a base, mesmo com chance de rebaixamento no Campeonato Carioca, e o BAP não quis. Ali teve mais um desgaste. Agora, nada justifica uma demissão do jeito que foi. E outra, já se sabia, óbvio, que o Leonardo Jardim seria o treinador. Já se sabia. Porque Felipe Luiz ganhou de 8-0. Leonardo Jardim estava no Brasil para um casamento. E agora o Leonardo Jardim é anunciado como o treinador do Clube de Regatas do Flamengo. O que eu apurei, tá? E aí falei com fontes bem próximas ao BAP, é o seguinte, é que o maior incômodo do BAP não é resultado, não é futebol, tá? Eu apurei, estava até aqui antes de entrar no programa, falando até o minuto final, com fontes bem próximas ao BAP, porque o que é falado pelo BAP, né? Ali com pessoas próximas a ele, que ele sabe que vai ser atacado, que muita gente tem opinião, eu até anotei aqui, mas que ele tem fatos. É isso que o BAP diz ali nos bastidores, que jornalistas, influenciadores, torcida tem opinião e que ele tem fatos. E de que ele estaria ali falando com muitas pessoas próximas de que o compromisso dele, do BAP, é com a instituição Flamengo e não com o Felipe Luiz, e não somente com satisfação do torcedor, porque o que tem muito claro e que é a grande crítica do BAP não é futebol, não é escalação, não é resultado, não é ter perdido 2 finais, é a gestão. O que incomodou no BAP, de acordo com pessoas muito grandes que eu conheço dentro do Flamengo, foi a gestão. E aí, quando eu perguntei, tá bom, mas gestão do quê? Que ele reclama, é gestão de grupo? É ele saber lidar com jogadores, que teve fofoquinha, de que jogadores estavam insatisfeitos? E aí a resposta é que seria gestão de tudo. Treinos, escolhas, critérios, decisões, entrevistas e relacionamentos. É isso que é a justificativa do BAP, né, para pessoas muito próximas, que eu recebi essa informação porque eu me senti obrigado. É isso que eu falo.
que é muito bom nesse programa aqui, de todo mundo aqui. A gente não tem o rabo preso com ninguém. E eu nunca vou ter. Eu sou um cara. Eu tenho boa relação com essa diretoria. Tenho. Mas não sou covarde. Eu falo o que eu penso. Para mim, foi uma demissão bizarra. Para mim, o Felipe Luiz não merecia ter sido demitido. Foi sacanagem. Foi falta de gratidão. Foi falta de lealdade. Agora, eu precisava buscar, e por isso que eu entrei aqui no programa, apurando ainda, justificativas. Porque ninguém está entendendo. E eu queria saber como que um treinador que é campeão da Libertadores, que é campeão brasileiro, ele é demitido dessa forma, porra? E aí o que é dito é que o que incomodou o presidente Mbappe foi a gestão do Felipe Luiz e, claro, né, toda aquela renovação de contrato, tudo que o Felipe Luiz pediu, exageros do Felipe Luiz na pedida, isso incomodou muito, mas gestão é o que é falado, que a gente até criticou, né? Várias vezes treino a gente não pode criticar porque a gente não assiste, os treinos são fechados, mas a gente já criticou muito aqui as escolhas, né, de escalação e inclusive de contratações. A gente já criticou entrevistas. Pô, Felipe Luiz falar que fez um grande jogo contra o Lanús é brincadeira. E foi criticado. E relacionamentos aí eu não acoberto, porque eu acho que jogador no Brasil é muito mimado. Muito mimado. Jogador no Brasil é muito mimadinho. Então, nisso não tem justificativa. Agora, é um Flamengo que, pelo jeito, não aprende com os erros. Aconteceu a mesma coisa com Dorival Júnior. Foi tirado sendo campeão de Libertadores e Copa do Brasil. E para mim é muito pior treinador que o Felipe Luiz, tá? Foi tirado. Os anos em seguida, os trabalhos em seguida foram péssimos, gerou um desgaste dentro do clube. Então, um Flamengo, Rogério Ceni mesmo, que eu não sou o maior admirador. Só que é o que eu falo, aqui eu falo tudo verdade. Eu não sou fã do trabalho do Rogério, longe disso. Mas o Rogério venceu no Flamengo e foi demitido de uma forma bizarra no meio da madrugada. Depois, de novo, o Flamengo teve problemas por alguns anos, meses. Então, parece que é um Flamengo que não aprende. Que não é certo você demitir um treinador vitorioso por causa de momentos. E realmente o que aconteceu foi momento. Eu vou até ler aqui o que essa fonte me mandou também, tá? Baseado nas conversas que teve com o Mbappe, presidente do Flamengo, é que a justificativa dele é que quando uma instituição não acredita mais que as coisas estejam indo na direção certa, há que se ter coragem de mudar. O que é difícil, mas que tem que ser feito. Esse é o posicionamento do Mbappe para as pessoas mais próximas a ele, de que quando você acha que uma coisa não está indo na direção certa, você tem que mudar, mesmo sendo difícil, mas não dá para dizer também, aí que foi até o questionamento que eu fiz para essa fonte, não dá para dizer que você não está indo na direção certa se você é campeão de brasileiro, se você é campeão de Libertadores e se o treinador que foi demitido em um ano conquistou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, além de fazer uma final nos pênaltis contra o time mais forte do mundo hoje, que é o Paris Saint-Germain. Então é algo meio bizarro, é algo meio maluco, mas a gente tenta trazer todas as versões aqui